Muito bem. Então, olha só. Terminado, então, essa parte da drenagem de tórax, né, da toracocentese, nós vamos, então, agora para a parede da caixa torácica, na parte externa dela, para falar sobre os músculos que vão movimentar esse gradil costal, que vão tornar possível a entrada do ar dentro dessa estrutura pulmonar, tá bom? Então, para a gente poder falar desses músculos, nós vamos ter que dividi-los em duas fases, né, em dois ciclos ventilatórios. Os músculos que fazem a inspiração e os músculos que fazem a expiração. Ok? Então, nesse momento, nós vamos trabalhar primeiro com uma parte e depois com a parte de saída. Então, a parte de inspiração são os primeiros músculos que a gente vai falar. Olha só, músculos inspiratórios. Um dos principais músculos inspiratórios é denominado de diafragma, ok? Então perceba ele aqui, ó, posicionado nas últimas costelas, ó, ligado à margem dessas últimas costelas, e um pilar desse diafragma, né, uma estrutura musculosa dele, ligada lá na parte da coluna vertebral, ó, pegando tanto as últimas vértebras torácicas, quanto também as vértebras lombares, ó. Então, nós temos um pilar diafragmático aqui, outro aqui, ó. Ok? Então, ele se apoia nessa estrutura aqui das costelas, se apoia aqui nas estruturas aliás, se apoia nas estruturas das vértebras e se apoia também nas estruturas das costelas. Essas fibras, elas fazem assim, ó, elas seguem ascendentemente, e aqui nessa região superior dele há um tendão, né? Um tendão que se prende nas fibras anteriores, nas fibras posteriores, nas fibras laterais e nessas fibras mediais aqui, ó. Então, o que que acontece? Como eu tenho um tendão central, né, que é o ponto de inserção, e a origem dele feita aqui nas estruturas ósseas, toda vez que essas fibras se contraem e, portanto, se encurtam, ele traciona essa região central aqui, que é o centro tendíneo dele, ó, no sentido inferior. Então, durante uma inspiração, o diafragma, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai abaixar. Então, inspiração, ele desce. Ele contraído, ele abaixa. Expiração, ele relaxado, ele sobe. Tá bem? Então, isso daqui, ó, é a fase ins, e esse movimento é a fase expiratória do diafragma. Tá bom? Então, sempre que você nota uma cúpula diafragmática, né, bem desenhada, né, com a convexidade bem organizada, eu estou numa fase expiratória. Quando a cúpula ela se aproxima de uma retificação, eu estou na fase inspiratória. Ok? Então, se o diafragma faz isso, ó, inspiração. Se o diafragma faz assim, ó, expiração. Desculpe, acabei trocando aqui o desenho em relação à fala. Essa posição, ó, expiração. Esta posição aqui, ó, inspiração, tá bom? Ele abaixando, inspiração. Ele se elevando, a expiração acontecendo. Tudo bem? No movimento que ele faz? Ok? Então, quando ele faz isso, né, desculpe, essa cavidade interna aqui, ó, num sentido superior e inferior, sofre um aumento de tamanho. Ok? Esse aumento de tamanho faz com que a pressão se torne negativa e o ar começa a entrar dentro do pulmão. Então, o diafragma, é dito assim, o diafragma, durante a inspiração, ele aumenta o diâmetro súpero inferior da cavidade torácica, ok? Então, ele aumenta o diâmetro súpero inferior da cavidade torácica e, consequentemente, isso reflete sobre
o espaço pleural e, consequentemente, sobre o pulmão. E isso, então, permite que o ar entre para dentro das vias aéreas. Além dessa estrutura diafragmática, nós vamos encontrar também outros elementos musculares que vão se associar ao diafragma para que a gente consiga melhorar ainda mais esse movimento do gradil, aumentar ainda mais o espaço interno, para que a gente consiga colocar um volume ainda maior de ar. E aí nós vamos colocar essa musculatura aqui, ó, chamada de músculos intercostais externos. Músculos intercostais externos. Perceba que eles fazem isso, né? Olha, saem da borda inferior do arco superior e se prendem na borda superior do arco inferior, não é? Ó. Então, qual que é o trabalho dessa musculatura? Elevar as costelas. Toda vez que ocorre uma contração da musculatura dos intercostais externos, os arcos costais são elevados. E esse movimento de elevação desses arcos, como eles ficam posicionados de forma oblíqua aqui, não é? Ó, você tem um movimento chamado movimento de alça de balde, né? Então imagine que quando essas costelas são elevadas, a distância entre elas se tornasse maior. Então fique assim, ó. Imagine uma linha aqui, ó. Quando eu estou na fase expiratória, e quando elas se elevam, imagine que as costelas fizessem isso, ó. Deslocasse nesse sentido. E nós tivéssemos, então, uma outra linha sendo traçada aqui, ó. Então, esse aumento que eu tenho aqui, ó, de um hemilado e do outro hemilado, vai gerar um aumento do diâmetro lateral na cavidade torácica. Então, os intercostais externos, quando se contraem, elevam as costelas, gerando um aumento do espaço lateral da cavidade torácica. Isso é chamado de movimento de alça de balde. Se você pegar a alça do seu balde que está lá na sua casa, quando a alça está caída assim, ela está encostadinha no balde, não é? O seu dedo não passa entre a alça e o balde. Se você elevar um pouquinho a alça, deixar ela na mesma direção ali da boca do balde, né? Você percebe que aumenta o espaço da alça em relação ao balde e o seu dedo já passa, ok? Esse aumento é análogo a esse aumento que nós temos aqui, ó. Então, por isso, chamado movimento de alça de balde. É um movimento muito parecido com o que acontece lá naquela estrutura que você usa para carregar água, alguma coisa lá na sua casa. Ok? E aqui nós temos uma outra situação também. As costelas não são presas no externo, né? Toda vez que as costelas se elevam, o externo também vai se elevar. Então, imagine que o externo esteja assim, ó. Quando as costelas fazem esse deslocamento, o externo ele faz isso, ó, ele vai para frente e para o alto, ok? Então, o externo ele se posiciona aqui, ó. Então, esse movimento de vai e vem do externo, né, de antero superior para ínfero posterior, né, esse vai e vem nesse sentido, ó, é chamado de movimento de braço de bomba. A impressão de uma bomba, né, que você vai lá e começa a movimentar para poder puxar água, ou poder encher o pneu de um carro, de uma bicicleta. É o movimento de braço de bomba. Esse movimento de braço de bomba, ele aumenta o diâmetro antero-posterior do tórax. Ok? Então, olha só. Nós temos 2 músculos e 3 mudanças na estrutura torácica, acontecendo durante a fase inspiratória. Então, o diafragma, durante a inspiração, ele se abaixa, aumentando o diâmetro superior e inferior do tórax.
Os intercostais externos, durante a inspiração, eles elevam as costelas. A elevação das costelas, gerando um movimento de alça de balde, aumenta o diâmetro látero-lateral do tórax. O movimento das costelas, no sentido de elevação, faz com que o externo se desloque para cima e para frente, num movimento conhecido como braço de bomba, que faz com que você tenha o aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. Então, essa movimentação do gradil costal, do externo e da cúpula diafragmática aumenta o diâmetro total da cavidade torácica, negativa as pressões intrapleurais, transfere isso para as vias aéreas pulmonares, e aí então o ar consegue se deslocar através da sua cavidade nasal ou oral e chegar até os alvéolos pulmonares. Tá bem? Então, para eu conseguir ventilar o meu pulmão, eu preciso do trabalho dessas estruturas musculares, fazendo com que essas mudanças se desenvolvam para que eu consiga fazer a minha ventilação acontecer. Ok? Deu para compreender certinho isso daqui? Ô, professor, a minha internet travou e eu não consegui pegar onde começa o diafragma, tipo, onde é a inserção dele e a origem e dos músculos intercostais. Tá. O diafragma, você vai dizer o seguinte, que a origem dele, ela acontece nos corpos das últimas vértebras torácicas e as primeiras lombares e nas últimas costelas. Essa é a origem dele. A inserção do diafragma é um tendão que está aqui na região superior da cúpula, chamado de centro tendíneo do diafragma. Então, a origem é em estrutura óssea, corpo vertebral e as costelas, as últimas costelas, e a inserção é no centro tendíneo. Então, um tendão comum aqui, ó, para você fazer a ligação com as fibras anteriores e as posteriores, as laterais e as mediais. Então, quando elas se contraem, não é? Como elas aplicam forças opostas, né? As laterais se opõem às mediais. As anteriores se opõem às posteriores. O que acontece? Esse centro tendíneo desce. Ok? Por isso que o diafragma se abaixa durante a contração dele. E isso aumenta a cavidade torácica no sentido superior e inferior. Os intercostais externos, eles têm origem na borda inferior do arco superior e ele se insere na borda superior do arco inferior. Então, eles vão fazendo essa repetição, né, em todos os espaços intercostais. Então, ele se apoia no primeiro, puxa o segundo. Se apoia no segundo, puxa o terceiro. E assim ele vai conseguindo elevar o gradil costal. Ok? Sim? A origem dos intercostais é a borda inferior do arco? Superior. Ah, tá. Ok? E a origem do diafragma é dos corpos, das últimas? Os corpos vertebrais, né, das últimas torácicas e as primeiras lombares, e também as últimas costelas. Obrigada. Joia. Então, olha só. Agora, um outro músculo que nós temos aqui, olha. Veja se vocês sabem o nome dessa musculatura que apareceu aqui, ó. Alguém arrisca o nome desse músculo? É peitoral menor? Isso, músculo peitoral menor. Então, assim, o músculo peitoral menor, né, e os outros músculos que eu vou começar a mencionar a partir de agora, eles são músculos originalmente posicionados para fazer movimentos do ombro, ou até mesmo movimentos do pescoço e da cabeça, e não do gradil costal, tá bom? Então, são músculos que não são motores principais da ventilação, da inspiração.
São músculos que eu vou utilizá-los em situações adversas. Então, quando eu quero aumentar a ventilação pulmonar, eu vou usar essa musculatura que eu vou falar agora. Se eu estiver ventilando como vocês estão, não é? Quietinhos, em repouso, só assistindo a aula, essa musculatura não vai estar trabalhando. O único ou os únicos músculos que estariam trabalhando em vocês nesse momento seria o diafragma e os intercostais externos. Ok? Então, o peitoral menor é uma musculatura acessória. Toda vez que eu preciso fazer uma ventilação forçada, eu então utilizo do peitoral menor e os demais músculos que eu vou mencionar agora. Tá bom? Então, o peitoral menor, o que ele faz? Ó, ele está se apoiando aqui no processo coracoide, não é? Da escápula, e se prendendo aqui, ó, terceiro, quarto e quinto arco costal. Ó. Nesse momento, o que ele faz? Ele se apoia no processo coracoide e traciona as costelas. Então, qual que é o objetivo desse músculo peitoral menor? Fazer um movimento adicional, não é? Naquele trabalho já realizado pelos intercostais externos. Ó. Então, ele aumentaria a força no sentido de elevar o gradil costal. Então, o músculo peitoral menor, ele vai tracionar as costelas, aumentando o movimento de alça de balde. Aqui na parte superior do tórax, olha só, aparecem músculos aqui na região do pescoço, tá vendo? Ó? Músculos que saem aqui da vértebra, processos transversos das vértebras cervicais, e se prendem na primeira costela. Esses músculos atendem pelo nome de escalenos. Eu tenho 3 escalenos. O anterior, o médio e o posterior. Esses músculos, originalmente, trabalham para fazer movimentos de lateralização do pescoço. Né? Tracionam as vértebras cervicais para você inclinar o seu pescoço de um lado para o outro. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Estou usando essa musculatura para poder elevar a primeira costela. Ó. Então, eu apoio o músculo agora nas vértebras cervicais e aplico força na primeira costela para poder elevar o gradil costal. Então, os músculos escalenos, eles vão elevar todo o componente costal em direção à cabeça, na tentativa de aumentar o espaço interno dessa cavidade torácica. Além dele, nós temos esse outro músculo aqui, ó, esternocleidomastoide, um músculo também relacionado a movimentos da cabeça, inclinação de pescoço, e que nesse momento ele é utilizado também como elevador da caixa torácica. Ele se apoia lá no processo mastoide, né, da estrutura craniana, do osso temporal, e traciona a clavícula e o manúbrio do externo para poder elevar todo o componente torácico aqui também e aumentar a cavidade interna do tórax. Desculpa, qual a origem dele mesmo, professor? A origem? A origem é o processo mastoide. Processo mastoide do osso temporal, lá na base do crânio. E a inserção dele aqui, ó, na clavícula e no manúbrio do externo. A ação é a elevação da caixa torácica. O próximo, presta atenção agora que ele fica meio escondidinho, olha lá. Aparece na lateral da caixa torácica, ó. Músculo serrátil anterior. Ele se prende lá na margem medial da escápula e se prende aqui nas costelas, na região anterolateral dos arcos, da segunda costela até mais ou menos a 7ª costela.
E o movimento dele nesse momento é no sentido de apoiar-se na escápula e elevar o gradil costal também, assim como faz os intercostais externos. Professor, ele é o anterior ou o posterior? O serrátil posterior ou anterior, esse daí? Serrátil anterior. Tá. Serrátil anterior. Professor, esses músculos que você está falando agora são músculos acessórios, né? São músculos Todos acessórios. eles. Todos eles. Tá. E aí na face posterior, olha só, viramos aqui o esqueleto, ó. Eu tenho um serrátil posterior superior. Olha lá ele aparecendo, ó. Serrátil superior, aliás, serrátil posterior superior. É essa estrutura aqui, ó. Ele está preso nos processos espinhosos aqui, ó. Da terceira, das 3 primeiras ou até 4 primeiras vértebras torácicas, e ele vem e se prende nos arcos costais também, ó. Pega desde aqui a região do primeiro arco, vai até o 4º arco aproximadamente. E a ação desse músculo aqui nesse momento é elevação também do gradil costal. Então, olha só para que a gente consiga fazer um fechamento disso. Músculos inspiratórios. Eu quero que você pense assim, ó. Quem são esses músculos? Ou quais são esses músculos? Qualquer músculo que consegue ocasionar elevação dos arcos costais ou da caixa torácica inteira. Qualquer músculo que faça isso, eu posso utilizá-lo para poder fazer a minha inspiração. Só que eu tenho que separar essa inspiração em 2 situações. Inspiração normal e inspiração forçada. A inspiração normal, ela é feita por 2 estruturas musculares apenas. O diafragma e os músculos intercostais externos. Tá bem? Esses são músculos inspiratórios quando nós estamos em repouso. Inspiração normal. Se eu estiver com a necessidade de aumentar a minha ventilação, seja por conta de uma doença, seja por conta de um exercício físico que eu estou fazendo, eu vou precisar agregar músculos para poder melhorar esse movimento do gradil costal. Então, o que nós vamos ter agora nesse momento? O diafragma continua trabalhando, os intercostais externos continuam trabalhando, e aí vem os agregados. Quem são eles? Peitoral menor, serrátil anterior, serrátil posterior superior, os escalenos e o esternocleidomastoide. Tudo bem? Então, aí esses músculos eles vão agregar o trabalho do diafragma e dos intercostais externos para eu poder conseguir fazer um trabalho de inspiração forçada. Tranquilos? Deu para compreender isso? Professor, todos esses músculos acessórios, eles fazem movimento de alça de balde também? Eu posso falar assim? Sim, eles fazem também o movimento de alça de balde e automaticamente vão gerar também o movimento de braço de bomba. Ah, tá, entendi. Obrigada. Okay? Professor, o senhor pode repetir os músculos só para ver? Sim, olha só. Vou começar a falar da inspiração normal. O diafragma e os intercostais externos. Ok? Agora nós vamos começar uma inspiração forçada. Eu continuo usando o diafragma, os intercostais externos, e aí vem os agregados. Peitoral menor, serrátil anterior, serrátil posterior superior, os escalenos e o esternocleidomastoide. Tudo bem? Foram os músculos que eu mencionei aqui na figura, ó. Olha lá. O diafragma e os intercostais externos, o peitoral menor, escaleno, esternocleido,
serrátil anterior e o serrátil posterior superior. Tranquilos? Então, esses músculos vão aumentar o movimento, né? Vão gerar uma atividade maior na movimentação das costelas, para você conseguir, então, melhorar a fase inspiratória. E aí, a partir desse momento, nós vamos para a musculatura expiratória. Só um minutinho aqui, para eu poder fazer uma correção aqui de novo na nossa gravação.